Todos nós, eu acredito que sabemos que a igreja moderna está passando por uma crise sem precedentes na história. Estamos enfrentando uma terrível crise de oração. Nós estamos orando pouco. Embora a oração seja a força mais poderosa que existe na terra, nós não estamos nos beneficiando dela, porque nós não estamos orando como deveríamos orar. Nós temos passado pouco tempo na presença de Deus. Nós vivemos no meio de uma geração em que as pessoas, muitos cristãos somente oram quando estão no templo, e quando oram em casa, oram apenas 1 ou 2 minutos antes de dormir. Como nós podemos ver a mão de Deus agindo em nosso favor se nós não oramos? Irmãos, cristianismo não é mágica, cristianismo é compromisso. Nós vivemos num tempo em que as igrejas estão pregando um evangelho que não lhes custa nada. As igrejas penduram uma placa dizendo: pare de sofrer, venha para cá. Muitos pregadores da atualidade estão tentando substituir a oração, o tempo passado na presença do Senhor, por ritos que diante de Deus não têm a menor importância. Muitas vezes nós estamos perdendo muito tempo, fazendo muitas coisas que não resultam em vitória para nós. Vivemos uma geração que quer tudo rapidamente, mas quer as vitórias gratuitamente. Irmãos, a vitória não vem de graça para ninguém. O que Deus tem preparado para nós só conquistaremos de uma maneira. Nós só conquistaremos de joelho. O diabo não está nem aí se você está pregando, se você está cantando, se você é um bom professor. O inferno só treme quando você está de joelhos, porque é de joelhos que você frustra o projeto do inferno contra a tua vida, contra a vida da tua família, contra a vida do teu ministério, contra a vida do teu pastor, contra a vida daquilo que o Senhor tem colocado para você fazer. Mas o nosso eu odeia orar mais do que odeia qualquer outra coisa. O nosso eu odeia orar mais do que odeia pregar. O nosso eu odeia orar mais do que odeia cantar. O nosso eu odeia orar mais do que odeia qualquer outro ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque qualquer outro ministério que exercemos é público. As pessoas estão vendo. Nós somos admiradas, nós somos elogiadas, nós somos vistas. Mas a oração, ela é secreta, ela é privada. Não é recompensas humanas, porque ninguém está vendo quando você está dentro do teu quarto com o joelho dobrado, chorando diante do Senhor. Ninguém está vendo, você não é admirada por orar, você não é elogiada por orar. Até porque ninguém anda com uma plaquinha na testa dizendo que ora ou que não ora. Para a pessoa ser uma pessoa de oração, irmãs, ela está ganhando com o céu, ela está ganhando no céu. A pessoa que ora, ela é bem conhecida em 2 lugares, irmãos. A pessoa que ora, ela é conhecida no céu, porque quando está orando, o braço de Deus se move. A pessoa que ora é conhecida no inferno, porque frustra os projetos de Satanás. Mas a pessoa que ora não é valorizada na terra, porque nós vivemos num tempo em que se valoriza mais o serviço do que a adoração e o louvor em secreto. A nossa carne odeia orar. Para termos uma vida de oração, precisamos vencer a nossa carne em primeiro lugar. E a nossa carne não quer ser vencida. É por isso que a luta é diária. Além de termos que lutar contra a carne que não quer orar, precisamos lutar contra o diabo que também não quer que nós oremos. Precisamos lutar contra o mundo que vai nos oprimindo com tantos trabalhos e atividades, até que não sobre mais tempo para estarmos com o Senhor. Você se ajoelha para orar, o telefone toca. Você se ajoelha para orar, o filho chama. Você se ajoelha para orar, o marido precisa de alguma coisa. Você se ajoelha para orar, alguma coisa acontece. Porque existe um exército espiritual muito interessado em fazer com que você não progrida na oração. Porque ele sabe que se você não orar, você vai ser um crente confuso, você vai ser um crente carnal, você vai ser um crente que dá trabalho, você vai ser um crente que não vai ter conquistas para o reino, porque o crente que não ora
não serve para o ministério divino. O crente que não ora não serve para representar ao Senhor. Irmãos, nós queremos vitória. Nós queremos porta aberta. Nós queremos milagre. Nós queremos resposta. Nós queremos a mão de Deus agindo em nosso favor. Mas nós não queremos gastar tempo em oração. Não queremos. Nós queremos passar a semana vendo novela. Queremos passar a semana navegando na internet, muitas vezes em sites impróprios. Nós queremos passar a semana falando mal e apontando defeitos de quem está pelejando pelo reino, fazendo o que nós não devemos fazer. Nós passamos a semana inteira criticando, perseguindo, falando, mentindo, perdendo tempo, comendo na mesa que Satanás está servindo. Aí no domingo você chega aqui e você diz: ai Senhor, move a tua mão em meu favor. Deus não vai mover a mão em favor de quem não está passando tempo em sua presença. Deus não tem compromisso. Deus não ouve tua voz em secreto. Ele nem sabe quem você é. Se Ele não ouve a tua voz, Ele nem conhece você. Não conhece você. Aí vem o pastor no domingo e diz assim: vem aqui à frente quem quer vitória. Aí você que passa a semana comprometida com outras coisas, vem aqui na frente e quer que o cristianismo seja real na sua vida. E se esquece que o cristianismo não é mágica. Cristianismo é compromisso. Tudo o que Deus faz na terra, irmãos, Ele faz em resposta à oração. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz em resposta à oração. Nós estamos em uma geração que ora quando a situação se torna insustentável. A oração para nós, irmãos, para muitos de nós, ela é um remédio que nós tomamos quando sentimos os sintomas. Mas quando tudo está bem, não comparecemos nos nossos encontros com o Senhor. Não comparecemos. O remédio para muitos, a oração para muitos de nós é um remédio que tomamos na hora da doença. A situação ficou difícil, eu vou orar. O negócio está pegando, irmão, ore por mim, me ajude em oração. Meu marido se levantou contra mim, minha filha adoeceu, a porta de emprego se fechou. O dono da casa quer a casa de volta. Eu estou sem recurso para pagar as contas. Aí eu estou ali orando. De repente, a bonança chega. A bonança chega. Quando a bonança chega, nos esquecemos. Voltamos à presença do Senhor na próxima luta, né? Tem crente que Deus só se encontra com Deus na hora da tempestade. Na hora da tempestade não falta o círculo de oração. Na hora da tempestade não falta o culto. Na hora da tempestade ora de madrugada. Mas quando a tempestade passa, dorme a noite toda, não ora mais, não gasta mais tempo na presença do Senhor. Eu ouvi de um pastor, há uma semana atrás, ele disse para mim assim: irmã Kellen, tem crente que não pode ter nem óculos. Se Deus der um óculos para ele, ele se esquece quem é o Senhor. Enquanto ele não está enxergando nada, ele está ali contrito, crente orando. Quando ele recebe o óculos de grau, que ele começa a enxergar, ele vira as costas para o Senhor e para o Evangelho. E é verdade, queridos, é verdade. Nós queremos vitória sem preço. Nós queremos vitória sem oração. Nós queremos vitória sem compromisso. E isso não existe. Olhe, muitas vezes, quando eu pergunto para alguém assim: como é a sua vida de oração? Sabe que respostas eu já ouvi?
Eu já ouvi aquela pessoa dizendo assim: eu estou o tempo inteiro conectada. Irmã, mentira. Isso é só para não dizer que não dobra o joelho e ora. Eu já acordo ligada com o céu. Não, tem que dobrar o joelho. Não adianta, não adianta. Você pode até passar o dia todo em oração, mas tem que começar o dia de joelhos, porque senão não vai acontecer. Uma vez uma jovem procurou o pastor da igreja e disse: pastor, eu preciso que o pastor ore por mim, eu estou muito fraca. E o pastor perguntou, era uma jovem atleta, o pastor perguntou para ela: o que é que você faz da vida? Ela disse: eu sou nadadora. E o pastor disse: quanto tempo você passa por dia nadando? Quanto tempo você passa por dia treinando? Ela respondeu: eu passo 6 horas por dia. 6 horas nadando, 6 horas treinando. É por isso que eu sou uma atleta. O peitoral é desenvolvido, a costa é larga. E ele disse: quanto tempo você passa por dia em oração diante do Senhor? Ela parou para pensar um pouco e respondeu vergonhosamente: pastor, 2 ou 3 minutos. Ele disse: se você passasse 2 ou 3 minutos por dia nadando, você seria atleta? E ela disse: jamais. Pois então, você passando 2 ou 3 minutos por dia orando, você não será firme em Cristo. Você nunca será uma crente forte com 2 ou 3 minutos de oração. Dedique-se à oração como você se dedica ao seu esporte. E aquela moça saiu dali entendendo que ela não pode dedicar apenas 2 ou 3 minutos e ter fortaleza em Cristo. Nós só podemos ser fortes em Cristo se gastarmos o melhor do nosso tempo na presença de Jesus. É assim que venceremos as lutas que têm se apresentado diante de nós. Se você quer algo de Deus, devemos passar muito tempo em oração. Nós estamos em uma guerra, irmãos, e nós não temos nenhuma chance de vencer essa guerra se não estivermos de joelhos. Nós não temos nenhuma chance contra a carne se nós não orarmos, porque a nossa carne é má e é perversa, e quando nós não oramos, ela toma conta de nós, ela fica na dianteira das nossas decisões. Nós não temos nenhuma chance contra o mundo se nós não estivermos em oração diante do Senhor. Nós não temos nenhuma chance contra as astutas ciladas do diabo se não estivermos de joelhos buscando no Senhor todo o dia para que Ele esteja conosco. Não temos nenhuma chance, irmãos. Aí, por não orarmos, nós temos uma comunidade de crentes carnais. Por não orarmos, nós temos uma comunidade de crentes que não perdoa ninguém. Por não orarmos, nós temos uma comunidade de crente que tem que ser carregado no colo, senão não vai. Se não orarmos, o nosso orgulho vai crescendo, 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 até que nos tornamos inúteis para o serviço do Senhor, se não orarmos. Se nós não orarmos, nós nos tornamos mentirosos. Se nós não orarmos, nós nos tornamos orgulhosos. Se nós não orarmos, nos tornamos frios espiritualmente. Se nós não orarmos, não temos revelação da parte de Deus. Se nós não orarmos, nós não conseguimos pagar aquilo que nós não compramos. Se nós não orarmos, nós não conseguimos dar bom testemunho aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Se nós não orarmos, nós não conseguimos vencer as lutas que se apresentam diariamente diante de nós. Se não orarmos, nós não teremos vitória. Não importa quantos hinos cantemos, importa. Não importa a nossa frequência no culto, não importa.
Não importa como nós somos eloquentes, não importa. Se nós não orarmos, tudo isso é em vão. Podemos ter blusão, saião, sapatão, mas sem comunhão não adianta, não avançamos. Crentes mirrados, subdesenvolvidos, inúteis para o reino. Inúteis. Quando estamos atribulados, irmãos, nós publicamos no Facebook, antes de dobrar o joelho para orar pela causa da nossa tribulação. Nós escrevemos um Twitter antes de dobrarmos os nossos joelhos. Nós telefonamos para alguém para contar a razão do nosso dissabor. Nós não oramos. Nós pedimos oração para outros que oram mais do que nós. Mas nós não oramos. Nós queremos que outros assumam o compromisso que é nosso. Irmão, ore por mim. Eu recebo muitos telefonemas, muitos e-mails. Irmão, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E às vezes eu tenho que dizer, irmã, lute a sua guerra. Enfrente o seu problema. Dobre os joelhos você pela sua causa. Jejue você pela sua causa. Peleje você. Você também é profeta. Você também é filha de Deus. Deus também tem projetos para a tua vida. Só que você não quer gastar tempo pelejando. Quer que outros pelejem em seu lugar. E sua vitória não vai chegar enquanto você não tomar a sua posição. Não vai. Mães, o seu ministério não está indo para frente? Falta mais oração. O seu CD ainda não saiu? Está faltando oração. O seu casamento é igual uma montanha russa, vive altos e baixos. Está faltando tempo a sós com Deus, em oração. O milagre não está acontecendo. A provisão de Deus não está chegando. Falta tempo dedicado à oração. Você vive fraco espiritualmente? Falta de oração. Seu coração está cheio de rancor, de ódio, de falta de perdão, de orgulho, de mentira, de miséria, de inveja. Falta oração. Falta oração. Se você é um cantor que fica torcendo para o playback do outro quebrar, é porque está faltando oração na sua vida. Se você é um pregador que fica torcendo para o outro não pregar bem, está faltando oração na sua vida. Se você é um crente carnal, está passando pouco tempo a sós com Deus dentro do quarto. Pouco tempo a sós com Deus dentro do quarto. Estamos orando pouco. Estamos orando pouco. Estamos orando pouco. Tem muito crente aí endividado. Sabe por quê, irmãos? Porque está acontecendo esse fenômeno na igreja. Eu vejo esse bem. Eu não quero gastar tempo perguntando a Deus se é da vontade dele que eu o adquira. Eu não quero gastar tempo na presença de Deus para que ele confirme a aquisição daquele bem, daquele carro, daquela casa, daquela moto, daquela bolsa, daquele sapato. Eu vou. E antes de perguntar qualquer coisa a Deus, eu o adquiro. E depois que eu o adquiro, eu quero que Deus respalde a minha decisão. Eu faço primeiro, depois eu digo aí, Deus, me ajuda aí a pagar que eu não estou conseguindo pagar. Eu caso primeiro, e depois eu digo, ai Senhor, me ajude a vencer as tribulações desse casamento. Eu compro primeiro, ai Jesus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo pagar. Eu resolvo primeiro,
Depois eu digo, ai Senhor, tem misericórdia, porque eu não estou conseguindo. Nós pertencemos a uma geração que não está orando antes de tomar as decisões, que não está perguntando ao Senhor antes: é da tua vontade que eu case, é da tua vontade que eu compre, é da tua vontade que eu vá, é da tua vontade que eu fique, é da tua vontade que eu diga sim, é da tua vontade que eu diga não, é da tua vontade que eu realize, é da tua vontade que eu espere, Senhor. Pertencemos a uma geração que não pergunta mais: Senhor, o que tu queres, Senhor, da minha vida? O que tu queres, Senhor, do meu ministério? O que é que tu queres, Senhor? O que tu queres, Senhor? Não perguntamos mais. Nós nos levantamos e agimos. Nós nos levantamos e fazemos. E quando o braço de Deus não se move, a gente telefona, a gente se oferece, a gente aparece de surpresa, a gente marca um jantar, a gente manda um presente, a gente faz alguma coisa para movimentar. Porque Deus não está agindo. Mas não está agindo porque nós não estamos orando. E enquanto nós não orarmos, irmãos, não adianta. 1 Pedro 1,4 diz que quando nós oramos, nós participamos da natureza divina. Irmãos, Deus compartilha conosco os seus atributos. Quando nós oramos, nós recebemos parte da essência de Deus no nosso caráter. É impossível um crente de oração ser um crente carnal. É impossível um crente de oração ser um crente orgulhoso. É impossível um crente de oração ser um crente mentiroso. É impossível um crente de oração ser um crente caloteiro. É impossível um crente de oração ser um crente fofoqueiro. É impossível um crente de oração ser um crente briguento. É impossível um crente de oração fazer reuniões para derrubar a liderança. E crente de oração não se envolve nisso. Crente de oração peleja as suas guerras de joelhos dobrados diante do Senhor. É impossível um crente de oração estar envolvido com os negócios desse mundo. Quando nós oramos, nós recebemos parte da essência, da natureza, dos atributos de Deus em nós. Nós passamos a nos parecer mais com Cristo do que conosco. Nós passamos a reagir mais como Cristo reagiria em nosso lugar do que a nossa carne fazendo a mesma coisa. Mas, se não parecemos com Cristo, está faltando prática pessoal de oração. Se nós não estamos parecidos com Cristo, se nossos amigos, familiares, vizinhos não estão vendo Cristo em nós, é porque estamos passando pouco tempo com Ele. Se passamos pouco tempo com Ele, não nos parecemos com Ele. E se não nos parecemos com Ele, meus irmãos, o que será de nós? Eu ouvi alguns dias atrás que um crente fez um sistema de irrigação no quintal da casa dele. E quando o sistema de irrigação começou a funcionar para regar a sua hortinha, no dia seguinte ele acordou, os canos estavam quebrados. Ele ficou irado. E ele desconfiou do vizinho da direita. Ele consertou os canos, refez o sistema. Mas no dia seguinte, estava quebrado novamente. Ele desconfiou do vizinho da esquerda. Depois ele chegou à conclusão que os dois vizinhos haviam se unido, porque regavam manualmente as suas hortas, eles já haviam se unido e quebraram o seu sistema de irrigação. Sabe o que ele fez? Ele fez o que muitas vezes nós fazemos em último lugar. A carne dele disse assim: vá lá e exija reparação pelo que foi feito.
Porque a carne quer reparação, a carne quer confronto, a carne quer briga, a carne quer que você resolva com a força do seu próprio braço. Mas ele decidiu ir orar primeiro. E ele se ajoelhou no quarto e disse: Senhor, ele apresentou a sua causa. Senhor, quebraram 2 vezes. Eu sei que foram os 2, porque me olham de um jeito estranho quando eu passo, porque fecham a janela quando eu abro a minha janela. Senhor, o que é que eu faço? Senhor, o que é que eu faço? E ele foi orar, e foi pelejar, e foi orar, e foi pelejar, e foi chorar, e foi pedir orientação de Deus. E sabe o que Deus o orientou? Deus disse a ele assim: levante cedo, compre os canos, faça um sistema de irrigação para o vizinho da direita e para o vizinho da esquerda. E quando você tiver recursos, você faz o seu. E ele se levantou dali, comprou os canos, fez o sistema de irrigação para o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. E o vizinho disse assim: vizinho, por que você está fazendo isso? E ele disse: meu Jesus mandou que eu fizesse assim. Eu estou fazendo, não precisa me pagar nada. E Deus orientou a ele: faça o culto público na sua casa. Ele fez o culto. Os 2 vizinhos com suas famílias vieram assistir o culto. E na hora do convite, caíram prostrados aos pés da cruz de Cristo Jesus. Porque disseram: se Jesus o fez fazer assim com quem lhe fez o mal, eu também quero esse Jesus na nossa vida. Quando nós oramos, nossas atitudes são espirituais e não carnais. Quando nós oramos, Deus toma o controle da situação. Os 2 vizinhos se uniram e fizeram o sistema de irrigação dele. E agora estão lá os 3 com suas hortas irrigadas, louvando ao nome de Jesus, juntos, adorando juntos. Irmãos, muitas vezes nós não nos diferenciamos do mundo na vivência, nos hábitos, nos costumes, nos problemas, porque está nos faltando revelação do alto. Nós não recebemos mais revelação, porque nós não estamos gastando tempo com Deus em oração. Não estamos gastando tempo com Deus em oração no quarto. Eu já disse isso, vou repetir. Nós tomamos nossas decisões e depois queremos que Deus respalde as decisões que nós tomamos. E Deus não quer que sejamos assim. Deus quer que nós oremos antes. Deus quer nos dar orientação. Deus quer dizer para você: filha, não é por este caminho, é por este. Mas Deus só vai dizer isso para você se você estiver num lugar secreto com Ele. Ele só vai dizer isso para você se você tiver intimidade com Ele. Deus quer poder dizer para você: filha, não é esse marido, é esse marido. Mas nós não estamos ouvindo, porque não estamos orando. Depois andamos por aí confusos, querendo: ai Senhor, Tu não estás fazendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Sabe por quê? Porque nós estamos confiando mais no nosso talento, no nosso dinheiro, na nossa conta bancária, nos nossos bens, nos nossos relacionamentos. Olha, estamos confiando mais nos contatos que nós temos na nossa agenda do celular do que em Deus. Confiando mais na nossa rede de relacionamentos do que em Deus. Passamos mais tempo cultivando relacionamentos com os outros do que cultivando o nosso relacionamento com Deus. Mas, irmãos, é duro. Eu sei que é difícil. Lá em casa, eu levanto 1 hora mais cedo. O corpo quer ficar na cama. Eu levanto 1 hora mais cedo e vou me arrastando até o lugar onde eu marquei um encontro. Ele está me esperando. É o primeiro pensamento que eu tenho de manhã.
A minha carne quer ficar na cama, mas eu tenho um encontro marcado. Eu não posso ficar na cama. Eu tenho um encontro marcado. Ele está me esperando. Eu preciso me levantar, Ele está me esperando. Eu preciso tirar a coberta, Ele está me esperando. Eu preciso ir até o lugar do encontro secreto, Ele está me esperando. Eu preciso cair de joelhos diante dEle, Ele está me esperando. Ele também está te esperando de manhã. Ele também está te esperando pela manhã. Ele também está te esperando ao anoitecer. Ele também está te esperando ao meio-dia. Ele também está te esperando. Mas muitos de nós Ele tem esperado em vão, porque nós não temos comparecido. Ele tem revelações para nos dar, tem resposta para nos dar, tem porta para abrir, tem milagre para realizar, tem luta para vencer, tem problemas para resolver, tem coisas para nos presentear, tem surpresa para nos surpreender, mas nós não vamos receber. Fica tudo com Ele. Fica tudo com Ele, irmãos. Fica tudo com Ele. E nós vivemos numa geração tão difícil, irmão, porque assim, uma boa parte de nós não ora. E uma outra parte ora errado. É difícil, irmão. Hoje cedo, no hotel, eu liguei a televisão para ver um pedacinho do culto enquanto eu estava me arrumando. E tinha um pregador pregando ali. Ele estava dizendo assim: proíba a doença de chegar na sua casa. Proíba Satanás de tocar na sua família. Proíba o infortúnio de chegar até a sua casa. Tenha autoridade. Se coloque de pé e diga assim: aqui não. Dê uma volta ao redor da sua casa e proteja a sua família. Proteja. Se levante aí. Diga: Senhor, eu não aceito. Eu determino que seja dessa maneira. Eu não aceito que seja assim. Eu exijo que seja assim. O Senhor vai ter que fazer como eu quero. Parece, irmãos, aquelas criancinhas mimadas no shopping quando querem um presente e a mãe diz que não pode dar e se joga no chão, grita, esperneia, e a gente olha e diz assim: que criança mal educada. Muitos de nós temos orado assim, sem educação. Irmãs, nós não somos... Irmãos, quem nós somos para exigir alguma coisa do Todo-Poderoso? Quem? Nós estamos aqui pela graça, irmãos. Senhor não nos deve nada. Nós estamos aqui porque Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Nós somos maus, nossa natureza é perversa, e Ele nos recebe em seu santuário por amor, por misericórdia. Quem é você agora para dizer: eu não aceito essa doença na minha vista, eu não aceito essa dor no meu osso? Vou dizer uma coisa a você muito séria. Eu estava orando um dia desses, eu estava dizendo assim: Senhor, porque nós somos missionários, eu e meu esposo, moramos no interior. Vivemos pela fé, não é um trabalho fácil. Eu estava dizendo um dia desse: Senhor, se a minha prosperidade financeira, Senhor, trouxer glória para o Teu nome,
se a minha estabilidade financeira for o desejo do teu coração, Senhor, me abençoa financeiramente. Mas, Senhor, se minha estabilidade financeira me afastar um grau de tua presença, Senhor, prefiro eu a sarjeta do que estar longe de ti. Senhor, se a doença das minhas costas glorificar o teu nome, Senhor, se ela me mantiver cativa a ti, dependente de ti, presa a ti, confiando em ti, agarrada em ti, Senhor, me mantém doente, eu subo com dor nas costas, mas eu vou até o teu encontro, eu vou até a tua presença. Mas se a minha cura, Senhor, me afastar de tua presença, se quando eu estiver curada, eu não estiver mais na tua casa, se não me mantém doente, eu só quero que resulte em glória para o teu nome, Senhor. Eu só quero cura, se ela resultar em glória para o teu nome. Eu só quero vitória nessa área da minha vida, se for para a tua glória, Senhor, na minha vida. Eu não quero nada que me afaste de ti. Diga aí, Senhor, se for para eu ser uma grande pregadora, usa-me para a tua glória. Mas se esse grande ministério me afastar de ti, eu prefiro pregar nas esquinas e nas praças, mas eu não quero abrir mão da comunhão que um dia eu recebi. Queridas, precisamos dele. A oração, ela não muda todas as circunstâncias, irmãos. Ela não muda. Eu oro pela minha mãe. A minha mãe tem demência frontotemporal. A minha mãe não anda, a minha mãe tem 55 anos. A minha mãe não anda, a minha mãe não fala, a minha mãe não consegue se alimentar, a minha mãe não consegue fazer a própria higiene, a minha mãe fica numa cadeira de rodas, a minha mãe não tem nenhuma reação a nada. Ela está como se ela já estivesse morta, sentada em uma cadeira de rodas. A minha mãe grita o dia inteiro. Quando ela não está dopada, ela está gritando. Eu orei muitas vezes pela cura da minha mãe. Mas a minha oração, irmã, sempre foi assim: Senhor, se for da tua vontade, cura a minha mãe. Se não for da tua vontade curá-la, Senhor, me ensina a viver, a conviver com a doença dela, de maneira que essa convivência traga glória para o teu nome. Me torne mais crente, Senhor. Nos torne mais contritos, nos torne mais convertidos. Que sirva de exemplo nessa cidade. Que sirva, Senhor, para que outros crentes entendam o valor que tem. Entendam o que eles têm, o que eles podem fazer e muitas vezes não acabam fazendo. Entendam a honra que tem, o privilégio que tem. Senhor, que a doença da minha mãe sirva de alguma maneira para a glória do teu nome, para a vergonha do nosso inimigo. E assim que eu tenho orado durante muitos anos, irmãos. A oração, ela não muda todas as circunstâncias, mas ela nos ensina a viver com as circunstâncias de maneira que nosso Deus seja glorificado. Deus pode não fazer exatamente o que você está pedindo, mas olhe uma coisa, Ele vai fazer alguma coisa. Ele nunca despreza a fé de alguém. A mão de Deus está agindo, mesmo que você não entenda naquele momento. Deus sempre faz alguma coisa, sempre faz, sempre faz, sempre faz. Deus sempre faz alguma coisa quando nós oramos. Deus sempre faz alguma coisa. Deus sempre faz alguma coisa quando nós oramos. Deus sempre faz. Deus não despreza a fé. Como aquele náufrago, há anos que ele estava em uma ilha deserta. Finalmente ele conseguiu fazer uma cabana. E quando ele fez a cabana, um belo dia ele saiu para caçar. Quando ele voltou, um raio tinha caído e a cabana estava pegando fogo. Ele, crente, ele se revoltou. Senhor, há tantos anos eu oro para sair da ilha. Quando finalmente eu consigo construir uma cabana, minha cabana pega fogo. Quando ele está ali orando sem entender, um barco se aproxima
Um navio se aproxima e o comandante disse assim: olha, vi o seu sinal de fumaça de longe e vim aqui para lhe salvar. Deus sempre faz alguma coisa em resposta à oração. Deus sempre faz alguma coisa em resposta à oração. Ele sempre faz. Pode não ser exatamente o que você está querendo, mas Ele faz alguma coisa. Nós precisamos aprender a orar, a desenvolver a prática da oração. E a nossa oração, irmãos, ela deve ser baseada nas Escrituras. Moisés, que foi um grande líder, porque às vezes, irmãos, o líder quando se torna muito grande, ele já não ora mais, né? Eu já conheci um pregador, conversando com ele uma vez sobre oração, ele me disse assim: eu tenho uma equipe que ora por mim. Assim fica fácil, né? Eu tenho uma equipe que ora e jejua por mim. Mas e você, né? Como é a sua vida pessoal? Ele disse: eu não tenho tempo. É por isso que eu tenho uma equipe que fica orando e jejuando por mim. Cadê esse homem, irmão? Caiu, se acabou. Dia desses colocou um vídeo na internet dizendo: eu não prego mais, meu ministério se acabou. Não tem vida de oração, o ministério não pode continuar de pé. Moisés era um líder sem paralelos na história, um homem inigualável em cultura, mas ele tinha intimidade com Deus, via Deus face a face. Nós vemos, olhando para a Bíblia, nós vemos Neemias, um homem, um grande estadista, um grande líder político, um grande reformador. Nós vemos Neemias como um homem de oração e jejum, continuamente diante do Senhor. Por isso Deus o escolheu para fazer uma grande obra. Nós vemos Daniel, um dos homens mais extraordinários da humanidade, um homem capaz de mudar a dieta dos leões. Qual era o segredo de Daniel? Tempo gasto na presença do Senhor em oração e comunhão. Irmãs, eu poderia falar muitos outros exemplos, mas eu vou me ater em mais um exemplo bíblico. Jesus. Jesus era um homem de oração. O Filho de Deus, o homem perfeito, era um homem de oração. Nós vemos ele chorando no Getsêmani em oração. Nós vemos ele vencendo o diabo no deserto através da oração. Nós vemos Jesus orando no Jordão e o céu se abrindo depois de sua oração. Nós vemos Jesus orando a noite inteira antes de tomar as decisões mais importantes de seu ministério. Oração. Não era só 1 ou 2 minutos, ele passava a noite em oração. Irmãs, é inaceitável menos de 1 hora na presença do Senhor. Jesus um dia falou para os discípulos: nem ao menos 1 hora pudesses vigiar comigo. Já estavam dormindo. Como queremos revelação do céu se não passamos 1 hora com o Senhor, irmãos? Como é que nós queremos a mão de Deus se movendo para pelejar as nossas batalhas se não passamos pelo menos 1 hora com Deus em oração? Lutero, todos os dias, antes de iniciar seus estudos, ele passava 1 hora na presença do Senhor. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores da história, passava 13 horas por dia em oração. 13 horas por dia. John Wesley levantava todas as manhãs, 4 horas da manhã, para orar até o dia amanhecer. George Whitefield, o maior pregador escocês do século XVIII, passava 8 horas orando. 8 horas ele separava para alimentação e para dormir, e 8 horas em trabalho entre o povo. Mas começava com 8 horas de oração. Moody, mesmo depois de cansativas viagens de trem, passava a noite orando. George Miller, ele anotou no seu caderninho de oração nada menos do que 50.000 orações respondidas ao longo de sua vida. 50.000 vitórias que ele conquistou de joelhos dobrados diante do Senhor. Ele disse que ele contou 50.000 respostas à oração.
A rainha da Escócia declarou que ela temia mais as orações de John Knox do que todo o exército da Inglaterra. Porque ela sabia que quando aquele homem de Deus orava, coisas grandiosas aconteciam. Uma irmãzinha, coitada, viúva, o marido morreu, deixou ela com um inquilino no quintal de casa. No dia que venceu o aluguel, a irmãzinha foi lá, fraquinha, idosa, bateu na porta do inquilino e disse: eu vim receber o aluguel. O inquilino abriu a porta e disse: ih, teu marido morreu, não pago mais. Entendeu? E a senhora saia daqui, essa casa agora é minha. E vou lhe dizer uma coisa, só um exército para me tirar daqui. A senhora voltou para casa, sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Foi dobrar o joelho a Jesus. Eu não tenho o telefone da polícia, eu não conheço o delegado, eu não conheço um outro general de exército aqui da terra, não. Mas Jesus, eu conheço a ti, Jesus. Eu te conheço, Jesus, Jesus, Jesus. E foi clamar, e foi orar, e foi clamar, e foi orar. E foi pedir, e foi chorar, e foi clamar, e foi orar, e foi clamar, e foi orar. E foi pelejar, e foi pelejar, e foi pelejar, e foi pelejar. E quando, antes de completar o mês seguinte, que ia vencer o segundo mês, irmãs, um exército de formigas invadiu a casa daquele inquilino de maneira que ele não podia comer, ele não podia sentar, ele não podia levantar, ele não podia deitar, ele não podia dormir, ele não podia estar em pé, ele não podia sossegar, ele não podia fazer nada. E ele foi lá e disse: estou indo embora daqui, as formigas não me deixam em paz. Deus quer te dar vitórias, mas vai buscar tuas vitórias lá aos pés dele, minha querida. Deus quer pelejar as suas pelejas, mas para isso você precisa gastar tempo na presença do Senhor. E olhe, já estou terminando. Ore insistentemente quando você tiver uma causa. George Miller orou por 5 amigos para que esses amigos conhecessem a Jesus. Depois de 5 anos de oração, o primeiro se converteu. Depois de 25 anos de oração, depois de 10 anos de oração, o segundo se converteu. Depois de 25 anos de oração, o terceiro e o quarto se converteram. Depois de 50 anos de oração, depois que George Miller morreu, o 5º amigo se converteu. Ore insistentemente. Nós oramos por uma causa 3 dias. E depois dizemos assim: ai Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E não oramos mais. Não oramos mais. A gente ora um dia, ai Jesus, toma esse negócio para ti. Igreja do Senhor em Belém do Pará, ore até a resposta chegar. Ore até o braço de Deus se mover. Ore até Deus te dar um parecer acerca da causa que você está defendendo. Não pare de orar. Não pare de orar. Ore incansavelmente. Incansavelmente. Ore diariamente. Apresenta teu marido todo dia, teu filho todo dia, tua esposa todo dia, teu ministério todo dia, teu trabalho todo dia, tua despensa todo dia, tua liderança todo dia. Apresente ao Senhor todo dia os sonhos que você tem dentro do teu coração. Apresenta todo dia, peleja todo dia, chora todo dia, canta todo dia, exalta todo dia, celebra todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu tenho um caderno de oração, irmãos, está ali. Oração respondida está riscada de um lado ao outro, já respondeu, glória a Deus.
Tem mais outras tantas que Ele ainda está trabalhando, mas Ele vai fazer, porque eu estou ali pelejando diariamente em oração. Diariamente, ore todo dia, ore constantemente, ore incansavelmente. Ore até a vitória completa, ore até mover a mão de Deus. Ore até Deus te dar um parecer, ore até Deus te dar uma resposta. Ore, irmãos, ore, 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 ore. Ore mais. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida quando você revolucionar a sua vida de oração. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu tenho um esposo que ora todo dia. Minha filha procura, cadê o... Mamãe, papai está orando, né? Tá, porque ela sabe, celular desligado, porta do quarto fechada, orando, pelejando. Lá do lado de fora dá para ouvir o choro. Oh, coisa linda. Às vezes eu acordo de manhã, quando eu estou me levantando da oração de manhã, eu olho, minha filha está em pé, encostada assim. Ela diz, eu estava esperando você terminar de orar, mamãe, para lhe dar um abraço de bom dia. Irmãs, nós temos sido flagradas pelo nosso marido de joelhos. Os nossos filhos têm nos flagrado de oração, em oração. Eu ouvi um testemunho essa semana de um ladrão que entrou dentro de uma casa de uma crente de madrugada, 3 horas da manhã. Mas quando ele chegou, que ele pulou a janela, a mulher estava de joelho, meu irmão, orando, deixou a faca em cima da mesinha, pulou para fora e foi-se embora, porque ali estava uma mulher que estava de tocaia, de vigilante, como vigilante ao redor de sua casa. O ladrão foi embora. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos, mais oração. Eu não sei como está a sua vida de oração. Eu não sei há quanto tempo você não chora na presença do Senhor. Eu não sei em que você tem confiado. Se você tem confiado no seu relacionamento, no seu bem, no seu dinheiro. Se você tem confiado nos seus contatos, na sua conta bancária, nas suas relações. Só sei de uma coisa. Deus deseja restaurar o nosso altar de oração nessa manhã. Deus tem segredos para compartilhar conosco. Deus tem histórias para sussurrar no nosso ouvido. Deus tem verdades para contar só para nós. Deus tem orientação para dar para você em relação a esse problema que você está enfrentando. Deus está buscando nesse dia mais intimidade com você. Intimidade. Eu estava orando essa semana e eu dizia para Deus assim: Senhor, eu estou na superfície, nadando na superfície. Senhor, eu quero mergulhar. Senhor, eu quero mergulhar. Senhor, eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero profundidade no nosso relacionamento. Eu quero mergulhar, irmãs. Eu senti as águas ao redor do meu corpo. Eu senti as ondas estourando na praia. Eu ouvi o barulho dos mares quando eu estava intercedendo, dizendo isso ao Senhor. Mergulhar. Eu quero mergulhar, Senhor, eu quero mergulhar. Nós precisamos desesperadamente da intervenção divina na nossa vida. Nós precisamos desesperadamente que Deus tenha misericórdia de nós e venha aquecer o nosso coração. Nós não podemos nos contentar em ser religiosos. Nós não podemos nos contentar em viver um cristianismo qualquer. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós devemos buscar uma revolução na nossa vida espiritual. Uma revolução no quarto.
quarto, para que o Senhor mude a nossa história. Quando nós começarmos a orar como nós devemos orar, muita coisa vai mudar na sua casa, mas a primeira coisa que vai mudar vai ser você mesma. A primeira coisa que vai mudar vai ser você. E através da tua mudança e da tua oração, outras mudanças vão começar a acontecer. Eu gostaria de perguntar nessa manhã, quem gostaria de assumir este compromisso de oração? Dizer assim: Senhor, eu vou orar mais, Senhor, eu vou orar mais. Eu também quero me sentar na tua mesa, eu também quero comer da tua comida, eu também quero ouvir a tua voz, eu também quero comparecer nos nossos encontros, eu também quero sentir o teu abraço, eu também quero mergulhar no teu rio, eu também quero voar nas tuas asas, eu também quero ouvir a tua orientação, eu também quero ouvir o que tu tens para dizer para mim. Senhor, eu também quero, Senhor, eu também quero, Senhor, eu também quero. Se você ainda não tem uma vida de oração como você deveria ter, mas a partir de hoje você quer vir a ter, quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Não é um ritual não, nós oraremos juntas. Você vai comparecer, aquele que tem marcado um encontro contigo todos os dias na tua casa, está bem aqui para ouvir a tua entrega. E você vai dizer a ele: Senhor, eu quero gastar mais tempo na tua presença. Eu quero, Senhor, ser uma guerreira de oração. Eu não quero ser carregada nos braços. Eu não quero tomar as minhas próprias decisões. Eu não quero fazer as minhas próprias coisas. Eu não quero, Senhor amado, agir com a força da minha própria carne, Senhor. Eu quero que tu esteja na direção da minha família, do meu ministério, da minha vida pessoal de oração. Senhor, eu desejo ouvir a tua voz. Eu desejo comparecer no nosso encontro. Eu quero estar contigo, Senhor. Quando o dia amanhecer, eu quero estar contigo. Quando a noite cair, eu quero estar contigo. 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 Oh, aleluia. Se você não consegue chegar aqui, se ajoelhe aí no corredor, aonde você está. Se ajoelhe aí no banco, aonde você está. Não importa onde você está se ajoelhando. O que importa é o compromisso que está saindo agora do seu coração para com Deus.